112 anos de imigração japonesa no Brasil. Décadas de histórias movidas pela cultura pop do outro lado do mundo. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco a trajetória da Tatiana Maforte, uma designer carioca apaixonada por animes e que viu seu hobby se transformar em sua profissão. Esse é o Japão na minha vida. A primeira memória que eu tenho, eu devia ter uns 3 ou 4 anos, na sala de casa, e eu tenho um irmão mais velho, né, ele tava vendo desenho, e eu lembro de 2 cenas. Uma cena que tava passando Sailor Moon na TV, era manchete, e eu lembro de uma cena que tava passando o Kurama, tipo, com a Rose Whip dele, e era Yu Yu Hakusho, que acabou virando meu anime favorito anos depois, né. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive contato, assim, com dublagem. Porque, assim, a gente tinha os animes dublados aqui, mas era uma dublagem muito diferente, porque, tipo, a dublagem de Yu Yu Hakusho é icônica pra todo mundo, e eu achei aquilo bem diferente, né? Então, assim, eles falavam expressões que eram muito abrasileiradas e era muito engraçado, e aí você sentia que os personagens, eles eram, tipo, gente como a gente. Então, assim, ainda mais que eu sou carioca, né? Então, o pessoal, tipo, que dublava também era carioca. Ah, eu não acredito! E o que essa pintora de rodapé vai investigar, hein? Eu não quero saber dos seus ancestrais, filhote de cruz credo! Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? E aí foi o primeiro contato que eu tive com dubladores, de querer saber quem era a pessoa por trás da voz do personagem que eu gostava, né? E eu comecei a, tipo, admirar dubladores e aí tentar reconhecer quem eram. Então, acho que chamou a atenção por isso. E foi um momento também que eu já tava, tipo, com internet em casa e eu comecei a ler fanfic. E aí foi, tipo, um caminho sem volta. E tinha muita fanfic de Yu Yu Hakusho, assim, em português. Então, acho que isso colaborou. Claro que o anime é muito legal, o mangá é muito legal, mas aí isso acabou alimentando, né, um outro lado pra, tipo, virar realmente o anime e mangá da minha vida. Eu acho que a primeira febre que eu tive foi no Yasha. Assim, que eu consumi sabendo, porque como eu tive contato com anime desde pequena, eu não fazia diferença na minha cabeça se era um desenho japonês ou se era um desenho ocidental. Então, pra mim, eu tava vendo desenho. E eu continuei vendo anime, vendo Cavaleiros do Zodíaco, mesmo com todo o sangue que eu claramente não deveria estar vendo. Mas eu continuei consumindo. E aí, quando eu tinha, tipo, uns 9, 10 anos, eu comecei a assistir no Yasha. Eu lembro que era uma cena com o Sesshomaru, assim, com cabelos voaçantes. E aí eu acho que foi o meu primeiro contato com husbandos também, porque eu falei assim, meu Deus, tem um homem muito bonito na TV que eu não tenho certeza se é um homem ou não, mas é muito belo. E aí eu comecei a assistir. Pouquíssimo tempo depois, né, porque eu sou do Rio de Janeiro, então começaram a ter eventos, eu comecei a assistir anime, e aí eu falei, eu já desenhava, eu quero desenhar mangá, né. E aí eu entrei num cursinho, numa escola de desenho, e o meu professor da escola de desenho e expor em um evento, né, porque ele fazia, tipo, fanart e tal, ele desenhava muito bem, e ele falou, para todos os alunos irem lá pra conhecer como é que era, e aí eu fui no evento, o primeiro evento, que era, tipo, o tamanho do meu quarto aqui, pouquíssimas barraquinhas, e tinham cosplays de Inuyasha lá, e aí aquilo me marcou profundamente, porque era um lugar em que todas as pessoas estavam lá por gostarem das mesmas coisas, e as pessoas sabiam do que eu tava falando, porque a maior parte dos meus amigos não consumia as mesmas coisas que eu, então era uma coisa que eu guardava mais pra mim, ou com os meus irmãos, porque a gente assistia anime, né, desde sempre. E aí eu acho que, assim, isso realmente me marcou. E eu só fui fazer cosplay um tempo depois, porque, né, não era tão fácil assim você ter acesso ao material, costureira e tudo mais, mas foi o pontapé pras drogas pesadas. O primeiro cosplay que eu fiz foi com uns 12 anos. Era uma personagem de Charatinho, que ela tinha, tipo, aquelas orelhinhas de coelho e dadinhos. Cara, pior cosplay possível que eu poderia fazer. Tipo, era muito difícil. Eu podia ter, sei lá, feito, sei lá, o Luffy ou qualquer outra coisa, mas não. E a minha mãe costurava, então eu comprei o tecido com ela e fiz. E foi, assim, eu não tinha peruca na época. Nessa época era muito comum você fazer o cosplay só usando a roupa, porque as coisas não chegavam da China pra cá, né, com a facilidade que a gente tem hoje. E aí eu fui só com a orelhinha e as pessoas me reconheceram, tipo, sabiam qual era a personagem. Aí aquilo também já foi, tipo, nossa, eu achei que ninguém ia saber de onde era, e era de Charitinho, eu passava no Animax, né? Então, isso também, tipo, foi o pontapé. E aí eu comecei a fazer outros cosplays. O outro cosplay que eu fiz foi de Ragnarok, que era, tipo, o jogo da época, né? Todo mundo
tava jogando, e a maior parte das pessoas que gostava de anime também jogava Ragnarok, no entanto que depois fizeram jogos piratas que era tipo Ragnaruto, que eram os personagens do Ragnarok com o manto da Katsuki. E aí eu fiz essa personagem, que era uma Sumo Sasei, foi uma das piores experiências, assim, na minha vida. Porque eu tava muito nervosa e eu era muito nova, né? Tipo assim, 13, 14 anos. E todo mundo que tava apresentando ali tava fazendo do seu coração. Você não, tipo, vou ensaiar e tudo mais. Tipo, na hora você falava, eu vou participar e tal. E aí as pessoas, tipo, fizeram comentários que não foram, tipo, bondosos. E aí aquilo ficou marcado na minha cabeça. Eu falei, não, cosplay, eu não sirvo pra fazer cosplay, não adianta, vou guardar aqui. Vou ficar, tipo, entrando nos fóruns e só, tipo, elogiando o trabalho das pessoas e vendo como fazia, porque eu sempre gostei de trabalho manual. Então, eu gostava de ver os tutoriais e aprender com as pessoas que estavam fazendo. E aí eu fui, tipo, ganhando experiência aqui, mas não experiência aqui, né? Eu parei de fazer cosplay e eu só voltei a fazer cosplay ano passado. Quando eu tava florando, meio que teve essa pequena poda aí. Então, E aí, hoje em dia, também eu não penso em fazer competitivo, porque realmente, assim, demanda muito tempo, muita dedicação. As pessoas geralmente, tipo, vivem pra isso. E eu faço cosplay porque eu me identifico com os personagens e é mais pra mim do que necessariamente pros outros, pra ganhar algum prêmio ou algo assim. É um misto de obsessão com diversão. Porque é divertido você botar a mão na massa e fazer as coisas, mas a minha relação com o cosplay é de tentar fazer ficar o mais perfeito possível. E essa ilusão de perfeição tá aqui, né? É muito difícil de você alcançar. Ainda mais quando você se compara, tipo, com cosplayers que, tipo, têm acesso, né? Cosplayers chineses ou japoneses que têm mais acesso aos materiais, ou é o pessoal que faz, né? Tipo, Estados Unidos, Europa, que tem coisas que a gente não tem aqui. Então, eu fico tentando chegar naquele ponto de perfeição. E aí, às vezes, é um pouco frustrante, mas é aquele momento que você fala, ai meu Deus, são 4 horas da manhã, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí, depois, quando tá pronto, você fala, tipo, ainda bem que eu passei todas essas horas não dormindo pra fazer isso. Eu me formei em design gráfico, né, na faculdade. Eu fiz uma pós há pouco tempo, terminei no início desse ano em moda. E quando eu saí da faculdade, eu achei que eu queria trabalhar com design de estampas, porque era o que eu estava trabalhando na época, né? Eu trabalhei como designer da Papel Craft durante um tempo, então eu já fazia, né, design de produto, pensando em estampa, já pensando, né, tipo, no que o consumidor final ia querer, fazendo ficha técnica, tendo que aprovar. Então eu já tinha essa experiência, e aí eu falei, eu gosto de criar produtos, então eu vou tentar me especializar em estamparia, e aí eu fiz a pós. E aí eu descobri que, na verdade, eu não queria trabalhar com estamparia. Eu gostava mais de estudar tendências de consumo, né? E aí eu já estava muito familiarizada com consumo de cultura pop, né, asiática, principalmente japonesa. Então eu comecei a estudar isso em paralelo. E aí, simplesmente, um dia eu recebi uma mensagem falando assim, tem uma vaga aqui e a pessoa precisa, tipo, conhecer muito de anime e mangá. E também saber fazer produto. Porque vai lidar com a aprovação de produtos oficiais de animes no Brasil. E aí eu só fiquei em choque e pensei, eu acho que eu não tô pronta pra isso, né? Eu ainda tinha que saber falar inglês muito bem, e aí eu fiquei assim, eu acho que eu não tô preparada pra isso, mas uma vozinha falou assim, não, tenta, né? Eu fiquei curiosa porque, assim, eu não imaginava como o licenciamento funcionava. Né? A gente vê, tipo, um monte de personagem, você vai no supermercado, tem um monte de personagem, Turma da Mônica, no Miojo, e você, tipo, aquilo meio que passa no seu subconsciente, porque a gente tem contato com licenciamento desde que a gente é pequeno, né? Então parece muito natural ter desenho com produto. E aí eu queria saber mais sobre isso, ainda mais que eu tava estudando, né, a parte de, tipo, tendências de consumo de cultura pop japonesa. Aí eu falei, eu vou tentar. E aí eu fui, fiz a entrevista, e aí eu passei. E cá estamos. Eu comecei a estudar japonês no Kumon, né, que era a única escola no Rio de Janeiro que, tipo, ensinava japonês na época. E aí tinha uma escolinha de Kumon perto da minha casa. E aí eu fui, tipo, nessa época de 11, 12 anos, que todo mundo quer ir pro Japão e
né? Então, para você ir pro Japão, você tem que começar falando japonês. E eu queria entender porque começou, né, os fansubs surgirem e aí ter anime, né, com áudio não dublado. E eu queria entender o que eles estavam falando. Ou entender as expressões dos mangás também. Então, eu comecei a fazer, eu fiz 3 anos de Kumon. E aí depois eu acabei parando porque já foi entrando na época de pré-vestibular e tudo mais. E aí eu retomei os estudos agora, esse ano, por conta do trabalho, né? Porque a gente lida diretamente com o Japão. Então, apesar da gente se falar em inglês, saber falar japonês acabou abrindo muitas portas, né? Melhorando o relacionamento, né, das equipes também. Porque eles se sentem mais próximos, né, de você quando eles sabem que você, tipo, conhece da cultura deles, que você sabe. Então, alguns e-mails até, tipo, eles me mandam algumas coisas em japonês. Acho que até pra incentivar também, né? Tipo, já que você tá estudando, então eu vou te mandar pra você ir colocando isso no seu dia a dia. Isso é muito legal. Na verdade, o que veio primeiro foi o meu contato com blogs na internet, né? Que foi esse mesmo momento em que eu tinha já, tipo, 13, 14 anos e já lia fanfic, já mexia um pouco no Photoshop, né, editava algumas imagens. E aí eu descobri que tinha, né, o Blogspot da vida, que tinha um monte de blog de gente que falava sobre anime, mangá, fazia desafio, curiosidade sobre o Japão. E uma época que essa informação não era tão fácil de você conseguir. Então eu fiz o meu primeiro blog. Meu Deus, não tô acreditando que eu tô falando isso. Que era o Nihon Kawaii Animes. Não tem como ser mais weebo do que isso, assim, na vida. E aí era um blog que eu fiz pra falar de coisas que eu gostava. Então, assim, eu vi tal episódio na TV, o que eu tinha achado. E eu lembro que eu fazia assim, que mangás... Eu era amiga, né, da jornaleira que tinha perto lá de casa. Então eu falava assim, os mangás que chegaram essa semana aqui, né? E aí eu comprava os mangás e falava sobre o que era o mangá. E era uma coisa que, assim... Eu fazia porque eu gostava. E aí tinham pessoas na internet que também faziam, né? Então você ficava amiga virtual de blogs. E aí, tipo, depois entrou ensino médio, vestibular, faculdade, eu parei. Mas eu aprendi a mexer. Eu sou designer hoje por causa do meu blog de mangá e anime, né? Porque eu tinha que aprender a mexer em Photoshop pra fazer, né, template, coisas do gênero. Então eu comecei aí. E aí, quando eu vim pra cá, né, pra São Paulo, pra fazer a pós, eu já assistia lives na Twitch e eu achava bem divertido. E tem uma amiga minha, que é a Vitória, a gente é amiga desde pequena, e a nossa relação com o anime e mangá foi, tipo, praticamente criadas juntas. Então, assim, a gente assistia, comprava os mesmos mangás e conversava juntas e tal. E a gente jogava videogame juntas. E, né, como eu tinha os meus irmãos, então ficava nós 4 jogando, e eles sempre comentavam, quando vocês jogam juntas é muito mais divertido ficar assistindo do que jogar com vocês. Porque vocês são, tipo, completamente piradas e fazem uns comentários nada a ver. E aí eles começaram, por que vocês não fazem um canal na Twitch e se filmam jogando? E aí surgiu o Vitaminas Stream, que é um canal na Twitch que a gente já tem, tipo, 3 anos. E a gente começou... E aí, assim, é vitaminas porque é uma doideira. Um dia a gente tá, tipo, desenhando na tablet, as pessoas dão sugestão de coisas loucas, misturando o universo de anime, mangá, videogame, que as pessoas sabem que a gente gosta, né? Outro dia a gente tá jogando, tipo, jogo de terror, outro dia a gente tá cantando no karaokê, então é meio doido. E aí, com a live, eu conheci o Anime Crazes pelo Instagram, tinha um formulário lá de, estamos precisando de pessoal, a gente se inscreveu, fez uma entrevista rápida, né, por Skype, e aí eles falaram, a gente gostou de vocês, vocês são, tipo, muito descontraídas, então vamos gravar o podcast. E aí a gente começou no podcast do Anime Crazes, faltavam uns 2 meses pro Otaminas nascer. Já tinham algumas meninas que já tinham passado, né, tipo, no processo seletivo, e aí eles falaram, a gente precisava de hosts, né, pessoas que sejam mais abertas e, né, possam ajudar a guiar o projeto e a coordenar o projeto. Então foi assim que a gente acabou, eu e a Vitória, né, que ela também é do Otaminas, a gente entrou no Anime Crazes e no Otaminas, e aí a gente foi chamando pessoas como convidadas, a Mo era uma delas, acabou virando fixa, e aí hoje em dia a gente tem, na verdade, o Anime Crazes, ele tá mudando de fase, ele tá virando uma produtora, né, porque a gente tá, tipo, não só fazendo conteúdo para podcast ou pro site, mas também, tipo, fazendo consultoria para outras empresas, fazendo conteúdo específico para alguns lugares. Então a gente acabou virando, né, uma produtora, e agora o nome da produtora é Otaku Station. Eu nunca entendi quando as pessoas me viam em evento, e olha que assim, tipo, a gente tá
pouco tempo, né, nesse meio, assim. Muito tempo como participantes, mas pouco tempo como criadores de conteúdo. E quando eu vou em evento ou faço cosplay e as pessoas, tipo, falam, nossa, é você. E aí eu fico, como a pessoa me reconheceu de cosplay, né? Ah, eu te escuto, ou tipo, eu te sigo no Twitter, eu gosto dos seus cosplays. Eu realmente fico muito emocionada, porque eu jamais pensei que a gente ia ser referência, né, tipo, do nosso trabalho para outras pessoas que escutam Otaminas, que não estão numa fase legal da vida, e aí mandam e-mails pra gente falando, eu me sinto como se eu estivesse numa roda de amigas, né, conversando e pedem conselho, então é muito especial, né. Teve outro dia que eu recebi uma mensagem tipo, Tatola, é meu aniversário, me manda parabéns, meu dia vai ficar muito melhor. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Então isso é muito legal, o carinho das pessoas. Eu acho que a minha relação com o anime e mangá sempre foi muito próxima, porque sempre foi uma válvula de escape, assim, ao longo da minha vida toda, né? Então, assim, sempre levei mangá pra ler na escola, não tinha muitos amigos, né? Sempre me identifiquei com os personagens. Eu escrevia fanfic justamente pra, tipo, me aproximar dessas histórias, desses universos. Então, assim, não tem, assim, um mangá que me marcou, porque como eu consumo anime e mangá desde muito nova, né? Já tem pelo menos 15 anos que eu consumo direto, cada pedacinho da minha vida foi marcado por um diferente, né? E às vezes quando eu quero sentir determinada sensação, eu escolho, assim, então, tipo... E no Inuyasha e Yu Yu Hakusho, que foram animes que, tipo, abriram portas para outros animes, são animes que eu às vezes reassisto pra dar aquela sensação de quentinho no coração e, tipo, nostalgia, né? De quando você era criança e não tinha tantas preocupações assim, e a vida era mais simples. É complexo porque representa basicamente tudo, né? Tipo, começou como um lazer e um hobby, né? Tanto a parte de cosplay quanto consumir, né? Esse tipo de entretenimento. E eu jamais imaginei que eu ia estar trabalhando com isso agora. Nesse meio do caminho virou objeto de estudo, né? Então, assim, agora eu já vou me encaminhar para um mestrado, né, para me especializar nesse tipo de área de tendência, né, de consumo de cultura pop japonesa. E aí agora virou meio que um universo só, porque é lazer, é estudo, é trabalho, e uma coisa alimenta a outra, e não é só isso também é amizade, né, relacionamento com família. Eu não seria tão próxima dos meus irmãos quanto eu sou hoje se não fosse a gente gostar das mesmas coisas e, tipo, ler mangá junto, assistir anime junto, ou não teria os amigos que eu tenho hoje se não fossem os projetos que eu tô vinculada. Então acabou que abriu portas para todas as áreas, assim, da minha vida. Eu sou muito grata, de verdade, por, tipo, sei lá, ter topado assistir TV com meu irmão e ter visto aqueles personagens escolher um gigante, e aquilo de alguma forma me levou aonde eu tô hoje.